Olá amigos, bem-vindos ao novo vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Na semana passada comentamos duas reportagens que nos deram conta sobre como duas nações tão distantes, não apenas geograficamente, mas também culturalmente, lidam com os cristãos em seus territórios e como esses estados querem controlar e conseguem, através de ameaças e punições, aqueles que desafiam os valores ideológicos de suas políticas públicas. Falamos de Nicarágua e Austrália. No caso da Nicarágua, o próprio texto da reportagem alertava para a influência da China sobre as medidas vigentes no país centro-americano. Não faz nenhuma referência direta à Austrália, mas muitos governos, talvez por pudor, não manifestem claramente o seu apreço pelo sistema chinês de controle digital, ou seja, câmeras e controle sobre as redes sociais através de uma internet regulamentada e vigiada constantemente, que municia o sistema de crédito social chinês. Mas esses países estão tentando importar e aplicar esse sistema chinês aos seus países. Toda nação que fala de regulação ou regulamentação da internet, das redes sociais, a tradução disso, sem rodeios, é controle social como o da China, que pune aqueles que falam ou agem em desacordo com a ideologia, com os valores governamentais, em especial os cristãos. Na reportagem que vamos comentar no vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre como isso acontece na China e como isso está sendo exportado para outros países do mundo. O objetivo não é assustar, mas despertar aqueles que ainda não perceberam como este século, para usar um termo bíblico, lida com o cristianismo. A justificativa do Estado para esse controle é segurança, principalmente, mas, na realidade, a busca é pelo controle de corações e mentes, nos afastando dos valores e princípios cristãos. Afinal, esta luta é uma guerra espiritual, muito mais do que uma batalha com armas. Então, após a vinheta, iniciaremos nosso vídeo de hoje. Bem, então a reportagem a que eu me referi lá no início é essa daqui, que vocês podem ver na tela. O texto, o título dela é Os Fantasmas de Tiananmen. O laço digital da China se aperta. Tiananmen, para quem não conhece, é aquela famosa Praça da Paz Celestial, está na foto aí, que fica lá em Berlim. Pequim, né? Que é onde houve um massacre de estudantes em 1989. Os mais velhos aí talvez se lembrem disso, teve foto inclusive que rodou o mundo afora de um jovem, eu vou colocar na tela, de um jovem que se plantou na frente dos tanques de guerra, porque os estudantes estavam se manifestando ali na praça e o governo comunista da China enviou os tanques de guerra para combater aquele grupo. Imagina, tanque de guerra para combater estudante que estava fazendo manifestação, né? Essa é a democracia. E aqui ó, essa foto mostra uma metáfora, né? O laço digital da China se aperta. A quantidade de câmeras que tem num poste no centro lá de Pequim para a vigilância. As pessoas sabem que existe tal do crédito social, a digitalização é câmera para tudo quanto é canto lá na China. Aqui no Brasil também a gente tem muito, mas lá é muito mais. As pessoas são vigiadas o tempo todo, aonde você está indo, o que você faz, e tem reconhecimento facial. Então quer dizer, se a pessoa tiver qualquer problema, de qualquer tipo, sabem aonde ela está, né? É só pesquisar nas
inúmeras, milhares, centenas de milhares, talvez, de câmeras que existem pelo mundo lá. E a China está envolvida, nós vimos no vídeo da semana passada, está envolvida lá na Nicarágua, sabemos que ela está envolvida aqui na Venezuela, no Brasil, estava na Argentina, agora o Milei está dando um jeito nisso, está colocando ele de escanteio. América Central, inúmeros países estão envolvidos, e pelo mundo afora. Ela está tentando, países africanos, tem muita interferência da China. A Itália estava coalhada de chineses vivendo lá, e veja, não é meramente, quando se trata de China, não é meramente mudança, as pessoas querem ir lá para ter uma vida melhor, trabalhar, não, elas estão lá a mando do partido. Essas pessoas estão fazendo espionagem lá dentro, estão preparando o terreno. É isso que a gente está vendo acontecer pelo mundo afora. E eles estão exportando isso. E essa reportagem vai falar um pouco a respeito disso. Quem redigiu este texto foi Jeff King, que é o presidente desta International Christian Concern, né, que é esta entidade que edita este site persecution.org. E ele diz então lá na matéria: imagine um regime tão presunçoso e desdenhoso da democracia que se gaba de esmagar vidas e liberdade. Esse é o Partido Comunista da China, PCC, hoje, cantando no WeChat. WeChat é o WhatsApp chinês, né? Cantando no WeChat e em trapos estatais, como o Global Times, sobre esmagar cultos. O que é esse Global Times? É um jornal, vocês vão ver aí na tela, é um jornal que ele é editado na China, o que deu para entender, que conta coisas que o governo chinês faz, né? Ele é um jornal estatal, né? E ele cita lá então esse jornal Global Times: as autoridades de segurança pública chinesas intensificam repressão a cultos e treinamento ilegal de cultivo espiritual. Veja que essa matéria é de 13 de fevereiro de 2025. Portanto, a matéria do ICC que nós estamos lendo, ela é de depois disso, ela é mais recente, ela não tem a data de quando ela foi publicada. Mas o que diz essa daqui do Global Times a que eles se referem? Que as autoridades de segurança pública da China intensificaram os esforços para desmantelar organizações de culto em 2024, com foco na prevenção de riscos, aplicação da lei e governança abrangente. Eles trabalharam para conter o crescimento e a disseminação de organizações de culto, mitigando ameaças potenciais à segurança política nacional e mantendo a estabilidade social, afirmou o Ministério da Segurança Pública chinês, obviamente, em sua conta no WeChat, na quinta-feira. O WeChat, como eu disse, é o WhatsApp do chinês. E ele continua que as autoridades de segurança pública intensificaram as operações especiais contra o Falun Gong, que significa o Deus Todo-Poderoso, e outras organizações de culto, aprimorando os esforços de fiscalização para interromper e prevenir operações ilegais de culto, de acordo com o Ministério de Segurança Pública. O que acontece? Nós dissemos no vídeo anterior de que existem duas igrejas na China. Isso se aplica tanto para a católica quanto para a evangélica, porque existem os dois ramos lá. No caso da católica, a gente sabe que o Vaticano fez um acordo com o governo chinês para que o governo chinês indicasse e nomeasse bispos, membros do clero. Não sabemos se eles nomeiam cardeais também, mas bispos com certeza. Tanto é que agora que a sede vaticana, com a morte do Papa, a recente, está vaga, não se pode fazer, pelos cânones católicos, não se pode fazer nenhuma nomeação. No entanto, a China, apesar disto, ela nomeou bispos durante
este período de sede vacante, que a sede do Vaticano não tem ninguém mandando atualmente, né? Então existem essas duas igrejas, uma que é oficial que é aquela que está subordinada ao governo. Eles que determinam o que pode ser dito, quando pode ser feito, quem é o padre, quem é o pastor, né? Se for uma igreja evangélica. E existe a igreja subterrânea, a igreja clandestina que eles chamam, e que nós chamamos das igrejas domésticas, que são aquelas pessoas que, não aceitando esta dominação do Estado sobre inclusive doutrinas das igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, eles se reúnem em casa e fazem os seus cultos domiciliares com pessoas que moram ali perto, com vizinhos, com parentes, com amigos ali. Só que isso, aos olhos do governo, é ilegal. É um crime acontecer isso, e muitos são presos por causa disso, né? Nós estamos cansados de ver isso nos vídeos, nós já falamos muito a respeito disso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão apertando o laço para evitar isso, que essa reportagem do Global Times aqui, que nós estamos vendo, está dizendo que as autoridades intensificaram os esforços para desmantelar essas organizações de culto, essas igrejas domésticas, em 2024, a ponto deles dizerem que isso daí é uma ameaça à segurança política nacional. Imagina uma igreja, eles dizerem que uma igreja é uma ameaça à segurança política nacional. Isso é paranoia, né? Paranoia não, isso é desculpa. Na realidade é uma ameaça à medida em que a igreja ela vai apontar o que é a verdade e o que é mentira. Ela vai abrir os olhos das pessoas, e por isso essa necessidade de sufocar esses movimentos. Mas então, voltando à nossa reportagem do site que nós estamos lendo, da persecution.org, continuando lá, que eles falam, na segunda linha que a gente estava falando, cantando no chat e em trapos estatais, como o Global Times, trapos estatais porque é um jornal ligado ao Estado, que conta só a versão do Estado, por isso trapos estatais, né? Os trapos, que é o Estado lá. Uma maneira elegante de dizer que eles estão demolindo igrejas, prendendo e torturando pastores e estrangulando toda a liberdade de todos os cidadãos com um laço de alta tecnologia, ó, as câmeras aí e celulares, diferente de tudo que o mundo já viu. Embora seus métodos sejam novos, seu impulso permanece o mesmo. Em 1989, a Praça da Paz Celestial ficou vermelha com o sangue de sonhadores como Bob Fu, um garoto que ousou desafiar o punho de ferro do Partido Comunista. Hoje, ele é um texano com um fogo que eles não poderiam matar, e sua luta grita uma verdade pela qual estamos sonâmbulos. A China não está apenas esmagando os seus, está exportando o laço para outros países. Esse Bob Fu é o rapaz que está lá na frente, na foto, na frente dos tanques, que ele foi preso, só que depois ele se converteu ao cristianismo, conheceu missionários americanos e fugiu com a família dele da perseguição na China e está morando hoje no Texas. Né? Ele está morando no Texas, nos Estados Unidos. E continua. Fu cresceu em Shandong, alimentou à força a linha do PCC. O partido é o seu Deus e a dissidência significa morte. Mas a faculdade acendeu uma faísca. Ele se juntou aos protestos de Tiananmen, gritando por liberdade, até que os tanques transformaram seu sonho de uma China melhor em cinzas em 4 de junho de 1989. Centenas, talvez milhares, morreram. Fu viveu, mas foi rotulado e criminoso, e o seu mundo e espírito foram esmagados. Aspas para ele, dizendo: eu cheguei ao fim, fecha aspas, disse ele, sua voz pesada ao se lembrar do passado.
Então, um livro contrabandeado sobre um crente chinês escapou e missionários americanos fora da lei do Partido Comunista, né, sussurraram sobre uma liberdade que nenhuma bala poderia tocar. O que? O cristianismo. Fu agarrou uma tábua de salvação no escuro. Ele não se sentou nele. Em 96, seu apartamento em Pequim era uma igreja rebelde, as orações subindo como fumaça, com o Estado procurando apagar incêndios. A polícia prendeu ele e a sua esposa grávida, Eide, por evangelismo ilegal e por se esquivar da lei do filho único. Vocês lembram que até tempos atrás existia uma lei na China que cada casal só poderia ter um filho. Isso era uma lei. Hoje ele foi abolida. Parece que hoje pode ter dois. Não sei se pode ter mais do que isso. Mas não é mais filho único. Mas eles não estavam evitando. E eles foram presos por evangelismo e por ter mais que um filho. Eles fugiram de Hong Kong para a América com um bebê e a fé, a reboque. Em 2002, Fu fundou a China Aid, no Texas, uma voz para a igreja silenciada. A China apertou os parafusos. A International Christian Concern, que é esse site que nós estamos vendo, relata que o PCC está se gabando de esforços intensificados para destruir igrejas domésticas com um insulto da dinastia Ming, Xi Jiao, enquanto um amplo sistema de segurança rastreia e registra cada movimento. Olha lá, um amplo sistema de segurança rastreia e registra cada movimento. O que é isso? Câmeras e celulares das pessoas. O Royce Hub Report citou Fu. Até mesmo as igrejas oficiais, controladas pelo PCC, são atingidas por se aterem às suas Bíblias. Isso não é aleatório, é uma máquina fria e implacável. Chame isso de sistema de crédito social com esteroides. Milhões de câmeras e sensores registram o movimento de cada cidadão e a trilha eletrônica. Qual que é a trilha eletrônica? A que o celular deixa. Com o celular nosso hoje, qualquer um, e não é difícil fazer isso, consegue saber aonde a pessoa está. Sabe, a qualquer momento. Por quê? Por causa que todo mundo carrega o celular. E tem gente que acha que não tem. O que é isso? É teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Os dados são alimentados em um dos maiores bancos de dados do mundo e em seguida analisados e observados. Ele conhece o seu rosto, os seus amigos, os seus pensamentos antes de você pensar neles. Ele cria uma pontuação para você que decide se você trabalha, viaja ou desaparece. Ir a uma reunião de oração, você está sinalizado. Compartilhar o versículo ou uma mensagem errada, você terminou. Associar-se com a multidão amante da liberdade, seus pensamentos serão reeducados em um acampamento especial para pessoas como você. É Tiananmen sem tanques, uma gaiola digital onde a dissidência morre silenciosamente. Fu enfrentou balas. Os chineses de hoje enfrentam um sistema que possui suas sombras. As sombras do quê? Das balas lá de Tiananmen. Não tem bala, mas enquanto você lê isso, o PCC não está apenas aperfeiçoando esta besta. Invasões e prisões estão aumentando, mas também está vendendo para tiranos de Teherã a Caracas, exportada para qualquer regime com dinheiro e desejo de poder e controle. Eles estão vendendo todo esse sistema para os países que estão interessados nesses controles, em controlar o povo do seu país da mesma forma que eles controlam, com essa tirania.
Eles sabem aonde cada cidadão chinês aonde está, com quem se relaciona, quem são seus amigos, o que ele escreve nas suas mensagens, como é que ele gasta o seu dinheiro, o que ele come, que hora que ele dorme. É tudo isso. É isso que estão falando aqui. Uma linha de um famoso livro antigo diz: lembre-se dos que estão na prisão como se estivesse lá com eles. O livro antigo é a Bíblia, e isso está em Hebreus 13:3. Lembre-se dos que estão na prisão como se estivesse lá com eles. É uma ligação de pessoas que sabiam tudo sobre correntes. Fu entende. Ele escapou, mas milhões não. Executado, enjaulado ou esculpido em órgãos enquanto respira livremente no Texas. Ele escapou. E ele está hoje no Texas. Isso o rói, um combustível brutal e bonito. E daí? A China está apostando que vamos bocejar. Eles acham que o Ocidente é muito gordo, muito sonolento para se preocupar com uma máquina de matar a liberdade se espalhando como um incêndio. E nesse aspecto eu diria que eles não estão errados, porque tem muita gente no Ocidente, em muitos países, que estão dormindo. Tudo isso está acontecendo e as pessoas não estão vendo. Acham que está tudo uma maravilha. Né? E compram esses sistemas e acham que é ótimo fazer isso porque ele é vendido. Não, mas olha, isso é segurança, porque vão proteger dos bandidos. Os caras estão soltando bandido. Os bandidos estão sendo soltos. O objetivo desse controle não é para os bandidos, é para o povo comum, para as pessoas que criticam o Estado, que não fazem da forma como o Estado quer. Por isso, eles estão apostando que o Ocidente vai bocejar. E em muitos casos já está bocejando. Aqui no Brasil tem muita gente que está dormindo. Né? Prove que eles estão errados. Acordar. Fale, ligue para os seus representantes e lutadores de volta como China Aid, que é a organização que esse chinês que fugiu lá da China tem agora lá no Texas, e o ICC, que é esse que fez esse site. Mas, acima de tudo, veja a besta pelo que ela é. Não se trata apenas de igrejas. É um mundo onde ninguém será livre se o projeto do Partido Comunista Chinês vencer. A igreja na China não está em chamas, mas eles transformaram o fogo do Partido Comunista Chinês em combustível e a igreja está pegando fogo. Os fantasmas de Tiananmen estão implorando para que nos juntemos à sua luta. Nos juntemos à luta. Eles não precisam de suas lágrimas, apenas das suas entranhas. Se a liberdade vale a pena, não podemos dormir com isso. Esta é a reportagem do persecution.org, escrita pelo seu presidente Jeff King, que eu queria compartilhar com vocês. No vídeo da semana passada falamos sobre ficar em cima do muro. Até citei a piada sobre quem era o dono do muro. Hoje falamos sobre os que dormem, que creio não seja o caso daqueles que acompanham este canal, mas tenho amigos e irmãos na fé que cantam em prosa e verso as conquistas econômicas chinesas e do povo, a capacidade de gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida, com aspas, da população, principalmente nas últimas décadas, graças à visão dos dirigentes chineses sobre o futuro, que possibilitou que a outrora China agrícola, medieval, atrasada, virasse a potência econômica que se transformou hoje. A minha pergunta é: a que preço? Controle social, perda da liberdade de expressão,
de definição sobre a sua própria vida. Afinal, até quantos filhos você terá é Estado que julga, se julga no direito de decidir, sua profissão, para onde você viaja, quando e por quanto tempo, com quem você se relaciona, o que você consome, o que você fala, prisões, perseguição a dissidentes e o mais importante, em quem você crê como seu Salvador, Cristo ou o Estado? Quem é o seu Deus, Cristo ou o Estado, representado na pessoa do ditador de plantão? O César divino que deveria ser adorado pelos cidadãos do Império Romano, adaptado para o século XXI. O mais grave é que muitos países gostam dessa ideia de controlar firmemente os seus cidadãos. Vimos isso ser discutido nos Estados Unidos de Biden, no Parlamento Europeu, com ênfase na Alemanha, França, na Inglaterra, lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, no Canadá, principalmente sob o governo Trudeau, que recentemente deixou o poder, agora tem um novo primeiro-ministro. Isso para não falar dos países centro- e sul-americanos, principalmente aqueles ligados ao Foro de São Paulo, que ou já implementaram ou estão tentando implementar. Vejam que não estamos falando de política, estamos falando de perseguição a cristãos e a abolição por esta agenda dos valores e cosmovisão cristãs que nos dirigiram ao longo de 2000 anos até aqui. É isso que eles querem, que nós abandonemos esses valores e essa cosmovisão. Se a humanidade se encontra nesta situação, é porque não cumprimos aquilo que a palavra de Deus nos ensinou e nos afastamos dele. Deuteronômio nos apresenta a lista de bênçãos se obedientes e as maldições impostas caso o povo de Israel não obedecesse os mandamentos de Deus. E entre as maldições é que o povo seria dominado pelas nações à sua volta e seriam tratados como servos. Nós, que somos gentios, porque não somos israelenses ou israelitas, não agimos diferente dos israelitas do Antigo Testamento. E com a nossa dura cerviz, colhemos os frutos, como nação, como humanidade, pela nossa desobediência e afastamento de Deus. Ainda há tempo. Voltemos ao Evangelho simples, sincero e estejamos alertas para ciladas, conforme descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, que eu cito aqui. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Que Deus nos dê sabedoria, fé e nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.